o assunto que nós vamos abordar aqui, a gente não queria, mas ele faz parte da vida de todos nós. Às vezes de uma forma mais simples, porque simplesmente a gente não consegue identificar prioridades ou o que fazer primeiro, o que fazer depois. Mas pode ser que esse tema venha como um golpe. E se não fosse a graça de Deus, seria fatal. Porque em alguns momentos nós nos vemos sem chão. Sem ter o que fazer. Então, o título dessa mensagem é o seguinte: o que fazer quando não há o que fazer? O que fazer quando as possibilidades se esgotam? Quando os recursos acabam? Quando um diagnóstico é tão terrível que nem todo o potencial do mundo médico consegue alterar? O que fazer, não é? Quando a morte chega na família, quando o casamento entra em falência, quando se recebe uma notícia que realmente te faz virar de ponta cabeças. Tem momentos que nós não temos o que fazer, nós somos emparedados, não é? E aí? A palavra de Deus tem respostas para nós, amém? Vamos juntos ler Isaías, capítulo de número 43. Os primeiros 7 versículos desse capítulo lindo da profecia de Isaías, direcionada ao povo que estava no exílio da Babilônia, cerca de 6 séculos antes de Cristo. E esse texto, ele veio ao meu coração, primeiro porque hoje eu amanheci com uma canção. Às vezes isso acontece, não sei se acontece com você, com os demais pastores aqui. E hoje eu amanheci com essa canção: agindo eu, quem impedirá? Quem lembra dessa canção? Agindo eu, quem impedirá? Não é? E vai não, né? Denuncia, né? Mas eu vim para esse texto a partir dessa canção e, num primeiro momento, eu achei que iria falar sobre o Deus que faz impossíveis, e não que não falaremos sobre isso. Mas ao longo do dia o Espírito Santo foi ministrando essa palavra em meu coração sobre o que fazer diante das impossibilidades. Porque esse povo aqui que recebeu esta carta, esse escrito do profeta Isaías, estava diante de impossibilidades. Esse povo só fazia o que não queria fazer porque era obrigado a fazer. E então se via sem perspectiva de futuro. Um escravo não tem muito o que decidir, sim ou não? Escravo é escravo, não tem liberdade de ir e vir. E a impossibilidade está quase sempre diante dele. Então, o povo de Deus, essas pessoas que saíram de Jerusalém e cercanias e que estavam no exílio da Babilônia, estavam ali vivendo como escravos, não passeavam na Babilônia, não estavam fazendo um turismo na Babilônia, eles estavam ali como escravos. E o Senhor então lhes entregou essa palavra, que de fato os fez romper, olhar além das impossibilidades e das barreiras. Diz assim, capítulo 43: mas agora sim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você. Olha que expressão linda, uma declaração de amor de Deus para nós. Visto
que você é precioso. Você é precioso. Você é preciosa. E honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar, e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao norte, entrega-os, e ao sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Que Deus nos abençoe nesse momento em que vamos aqui compartilhar a sua palavra. O que fazer quando aparentemente não se tem o que fazer ou não se sabe o que fazer? Esse texto, ele nos traz algumas dicas, aponta alguns caminhos. E a primeira boa escolha que você e eu podemos fazer diante dessas impossibilidades que a vida nos impõe, é termos a certeza de quem nós somos. Situações extremas costumam desconfigurar o ser humano do seu estado original e distanciá-lo da sua verdadeira identidade em Deus. Quando as coisas estão muito boas, nós somos tentados a achar que somos mais do que de fato somos. E quando a circunstância está muito ruim, nós também somos tentados à diminuição. Aliás, o ser humano não precisa de extremos para ter uma visão equivocada de si mesmo. Basta que seja ser humano. Edgar Morin, um pensador moderno, diz que o ser humano é complexo. Ele é cheio de complexidades. Ao mesmo tempo em que ele é o Homo sapiens, ele é o Homo demens. Não for a graça e o poder de Deus na nossa vida, nós vivemos totalmente perdidos, longe, distantes do projeto original de Deus. Mas é fato que quando não se tem o que fazer, o desespero, ele se arvora, ele nos envolve de alguma forma, e o inimigo usa de um artifício já antigo, que é a tentativa de nos convencer de suas mentiras. Quando eu olho para esse texto, eu vejo um Deus que não está dando respostas que aquelas pessoas queriam ouvir, coisas do tipo, anota aí, em 7 dias vai acontecer isso, em 15 eu vou fazer isso, daqui 1 ano vocês não estarão mais nessa condição. Deus não trouxe nenhuma resposta específica nesse texto, mas Ele reforçou princípios. Diga comigo, Deus nem sempre trabalha com respostas prontas, mas Ele sempre se move por princípios e por propósitos. O que eu quero que você entenda é que mais importante do que ter respostas, você precisa estar nesse momento aliançada com princípios. E saber quem você é em Deus é um baita princípio que vai te agigantar nessa crise. Aqui, essa palavra é reforçada a um povo que se encontra perdido. Observe o que diz o texto aí. Olha o que o Senhor fala acerca de Judá, de Jerusalém, do seu povo. São criaturas dele, pessoas formadas por ele.
as quais ele conhece pelo nome, são propriedade dele, tudo isso está no verso 1. São pessoas amadas por ele, são pessoas preciosas aos seus olhos. O verso 4 diz: visto que você é precioso e honrado à minha vista. Quando Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, a primeira estratégia de Satanás não foi fisgar Jesus pela fome, ou quem sabe pela sede de poder, pela glória do mundo, ou pela falsa adoração. A primeira grande estratégia ali, registrada em Mateus capítulo 4, é justamente esta: a tentativa de gerar um ponto de interrogação acerca da filiação. Se és filho de Deus. Porque quando uma pessoa ela não tem a certeza de quem é em Deus, ela está na condição mais frágil, seja porque se encontra num pedestal, num falso castelo, ensoberbecida, ou seja porque se encontra ali na masmorra do pecado, nos buracos da sua existência, da sua alma. Então é muito importante que hoje você e eu reforcemos, pelo agir do Espírito, quem somos em Deus. Diga comigo: eu sou criatura de Deus, mas eu também sou filho de Deus. Eu sou amado por Deus. Diga: eu sou precioso aos seus olhos. Essa aprovação não pode te fazer duvidar de quem você é. Você pode não conseguir fazer muitas coisas diante de tanta desconstrução na sua vida. Você pode não entender o que está acontecendo e o porquê tudo isso está acontecendo com você, mas você tem a obrigação de saber quem você é. Porque se você não estiver conectada com a sua verdadeira identidade, e hoje, irmãos e irmãs, num contexto de uma múltipla identidade, de seres humanos que em alguns casos se parecem mais com animais, onde existe um discurso, uma tentativa de desconstruir sexo masculino, feminino. Quantas pessoas hoje se identificando com cachorros, com gato. Nós não vimos isso aqui em Londrina ainda, não sei se você já viu, eu não vi, mas daqui uns dias vamos ver. 2 pessoas, né, e outra na coleira, se bem que já tem umas coleiras invisíveis aí, né? Tem muitos relacionamentos que colocam pessoas nas coleiras. Mas é fato que isso já acontece, em grande proporção. Você sabe quem você é em Deus? Você sabe o que você pode em Deus? O que você não pode? Quando não se tem o que fazer, nós precisamos reforçar quem nós somos em Deus. O diabo pode vir tentando lançar essa dúvida acerca da nossa filiação, acerca de quem somos, de onde viemos e para onde vamos, mas nós temos que esfregar na cara dele a palavra de Deus e dizer: olha, hoje eu estou no exílio, mas onde eu estou não define quem eu sou. Eu estou passando por uma situação de falência, de desconstrução, de luto, de traição, vivi ou vivo as consequências de uma queda moral, não importa, mas isso aqui, essa circunstância, esse momento, não define quem eu sou. Essa depressão não define quem eu sou. Essa síndrome do pânico não diminui essa grandeza que Deus brotou em mim. Você precisa entender isso. Quantas mulheres traídas entram numa crise
Por quê? Por que comigo? Por que fez isso? Eu não sou suficiente, eu não sou bonita, eu não sou agradável, eu não sou atraente. Com os homens isso também acontece. Não permita que as desilusões da vida, ou mesmo os bloqueios, as esnucadas que a vida te dá, roubem a sua verdadeira identidade. Você pode não ter o que fazer, mas você pode saber quem você é. Eu vou dizer, o diabo, ele não teme pessoas que sabem o que fazer, tanto quanto teme pessoas que sabem quem são. Você precisa reforçar para os seus filhos quem eles são. Eles precisam ouvir isso dentro de casa. Quem eles são à luz da palavra. Quais são, de fato, os princípios divinos que acompanham as promessas. Vamos falar sobre isso. Então lembre-se dessa palavra. Quando não há o que fazer, nós devemos e podemos relembrar de quem somos em Deus. Segundo, quando não há o que fazer, você precisa saber quem é Deus. Se num primeiro momento você precisa saber quem você é, num segundo momento você deve reforçar para você mesmo quem é Deus. Deus não vai ficar mais santo porque você declara isso, mas você vai confiar mais plenamente na sua santidade. Essa santidade vai te impactar de uma forma mais intensa. Este texto diz nos versos 1 e 3 que Deus é criador, Ele é sustentador, Ele é cuidador, Ele é santo, Ele é salvador, Ele é libertador. O texto resume esses atributos na palavra Senhor. É um nome impronunciável de Deus, e Jeová significa, vem da raiz, Javé, que significa que Ele é e ponto. Diga comigo, Deus é e ponto. Eu sou o que sou, foi o que Ele disse a Moisés. Então, nós não precisamos de respostas rápidas de Deus, Ele não fará dessa forma. Nós precisamos é ter a certeza de quem Ele é, do seu senhorio, da sua soberania, do seu governo, saber que Ele não é pego de imprevisto. Já citei aqui numa outra ocasião, mas vale a pena repetir, esse pensamento do Max Lucado no seu livro Dias Melhores Virão, um livreto assim, você lê em poucos minutos. Para você que de repente anda com os seus dias muito acinzentados, muito densos, está difícil encontrar motivação para a vida, Você acha que talvez, ao invés de você começar 2025 com expectativa do novo, você ainda está vivendo os respingos da tempestade que foi 2024, você não conseguiu entrar no novo ano ainda. E olha que essa palavra é para você. Tem gente que emocionalmente ainda está em 2024. Espiritualmente ainda está no passado. Então essa é uma oportunidade que temos de verdadeiramente nos abrirmos para o novo de Deus. E o Max Lucado, nessa obra Dias Melhores Virão, ele nos inspira a pensar nisso que é um fato. Dias melhores, profetiza isso sobre a pessoa que está do seu lado aí. Diz para ela, dias melhores virão. Mas declara não só como uma força de expressão, não. Profetiza isso. Eu declaro que dias melhores virão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças, sobre o seu trabalho, sobre os seus estudos, sobre as suas emoções, sobre a sua saúde. Quem está recebendo em nome de Jesus? Adore ao Senhor com as suas palmas aí. Glória a Deus. Então, citando o Salmo de Davi, o Salmo 11, Max Lucado, ele
diz: a pergunta de Davi, o que pode fazer o justo quando os fundamentos da terra são abalados, é também a nossa pergunta. Ele acrescenta: o que fazer com um problema insolúvel na vida do filho? Porque se tem um negócio que nos deixa impotentes, é o tal do problema na vida dos filhos. Sim ou não? A gente parece que aguenta as borrachadas da vida, mas quando acontece com os filhos, parece que isso desestabiliza qualquer um. Com os netos, quantos avós sofrem vendo situações com os netos? Então Max Lucado ele diz: o que fazer quando as coisas acontecem de modo a virar a nossa vida de pernas para o ar? Ele diz: ao contrário do que se esperava, Deus não respondeu Davi com uma resposta. Que quando você pergunta, você espera o quê? Sim ou não? Resposta. Mas lembre-se que com Deus não é assim. Ah, Deus jamais me deixa sem resposta. Depende do que você entende por resposta. Talvez é por isso que alguns de nós tenhamos tanta dificuldade de identificar a voz de Deus, porque a gente acha que Deus vai responder assim: Senhor, 2 mais 2, 4. E na conta divina pode ser que o negócio seja diferente. Então, ele não responde com uma resposta. Ele responde com princípio. E Davi reverbera isso. O que pode fazer o justo quando os fundamentos da terra são abalados? Olha Davi contando da experiência do silêncio de Deus aqui. Vamos entender o texto. Davi, ele está verbalizando a maturidade de alguém que teve que aprender a lidar com os espaços nos quais ele achou que Deus tinha sumido da vida dele. Ele amadureceu com o silêncio de Deus. Porque em alguns momentos o silêncio de Deus lhe gerou medo, angústia. Mas louvado seja o nome do Senhor por isso. Então ele responde não uma resposta, mas uma declaração de fé. Deus está no seu santo templo, isso basta. Olha quanta verdade tem nessa frase aí, não é? O que Davi está ensinando para nós? O que esse texto está dizendo? Eu não preciso de respostas, eu só preciso saber quem Deus é. Eu sei que ele tem respostas, mas se ele não quis falar desse jeito, é porque ele tem uma estratégia melhor. Pastor Emerson falou aqui sobre a nossa dificuldade com a espera, não é? Somos extremamente ansiosos, queremos tudo para ontem e projetamos essa agonia, essa ansiedade, esse afã no nosso relacionamento com Deus também. Vou te dar uma dica. Quando você dobrar os seus joelhos para orar, antes de você buscar respostas, busque conhecer o Deus que pode te responder. O caráter de Deus. E quanto mais você declarar isso nas suas orações, os atributos de Deus, tu és santo, tu és digno, tu és justo, soberano, fiel, imutável, etc. E vai declarando. Mas isso vai calando bem fundo lá no seu coração, se tornando a cultura da sua vida, porque quando não há o que fazer, em primeiro lugar, você precisa saber quem você é. E em segundo, você precisa saber quem Deus é. Basta. Eu sei que Deus está no governo. Eu não estou entendendo nada, a situação fugiu do meu controle, mas para mim é suficiente saber que Ele está no seu santo templo. E eu quero terminar essa rápida ministração, já chamo aqui a equipe de louvor, dizendo que quando não há o que fazer,
nós precisamos nos lembrar do que Deus disse. Nós precisamos nos lembrar do que está escrito. Nós precisamos nos lembrar de sua palavra. Nós precisamos nos lembrar de suas promessas. O texto, uma das traduções para Isaías 43:1 diz assim: o Senhor Deus que te criou diz. Então, o que importa é o que Deus está falando. O que importa é o que Deus tem a dizer. E olha, pode ser que o silêncio de Deus, na atual circunstância, seja só uma estratégia para você se lembrar do que Ele já te falou. O problema é que nós não entendemos algo que no nosso dia a dia parece ser fácil, mas no relacionamento com Deus se torna complexo. Quantas vezes você já falou para um filho, criança, adolescente ou uma filha: eu já não te disse que eu vou fazer? Quem já falou isso para um filho? Ei, mas você está me perguntando de novo, eu já não te disse que eu vou fazer? E a gente se zanga com isso, é ou não é? Porque há aí uma crise de confiança, de entrega, porque só descansa quem antes confia e entrega. Então, se uma pessoa fica aí a todo momento, e daí? Vai ou não vai? E daí? Você lembra do que você me falou? Sabe, isso fere o nosso caráter. Nós que somos falhos. E de fato, muitas vezes nos esquecemos do que falamos. Mas Deus não. Diga comigo, Deus não. Então você quer que Deus fale uma coisa que Ele já falou. Mas você quer que Ele fale através de alguém que coloque a mão na sua cabeça, um vibrato na voz, uma voz mais espiritual. Você quer cair, você quer ser arrebatado no espírito, você quer ter visões. Isso é importante, mas é só sombra diante da palavra que já está registrada, com a qual Deus tem um compromisso. Isaías capítulo 40 diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Depois você vai lendo os capítulos aqui, é uma exaltação à palavra e ao Deus da palavra. Capítulo 55, o último desse bloco diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará atrás vazia, sem antes cumprir o propósito para o qual designei. Então, vamos parar de dizer que Deus não fala, que Deus não responde. Ele só está em silêncio para fazer com que os seus olhos se voltem para a Bíblia. Pastor Emerson desafiou os pastores aí a iniciarem uma leitura. E uma leitura de 3 meses da Bíblia. Seja em 3, seja em 6, em 12. Meu irmão, você não pode adiar para amanhã o seu compromisso, o seu propósito de ler toda a Bíblia esse ano. De pelo menos ler a Bíblia com mais eficácia, com mais dedicação. Nós nos alimentamos muito mal, inclusive da palavra. Estamos cheios de tantas coisas que roubam a nossa fome por Deus e pela sua palavra. Quando não há o que fazer, você não precisa sair buscando respostas. Você tem as respostas. As promessas a seu respeito estão registradas na palavra. Se você depois voltar para esse texto, você vai observar aí os versículos 5 e 6, trazem promessas maravilhosas de Deus. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Deus está dizendo: olha, a sua vida se despedaçou. Ela se fez em tantos cacos que você não tem condições de juntá-los,
mas eu sei aonde está cada um deles, e eu vou juntá-los. Eu vou convocar do norte, do sul, do leste, do oeste. Eu sou o Deus que reconstrói. Eu sou o Deus que restaura. Olha que promessa linda. Promessa de restituição, de cura, de perdão, de ajuntamento. Você está olhando para 2025 como um ano assim para a sua vida? É o que Deus tem para você. Pastor, veio um vento, veio uma tempestade que de fato espalhou, esparramou a minha vida. Eu entrei em 2025 só o pó, em tantos pedaços que de fato, pastor, eu não consigo nem contar. Deus tem restauração hoje para a tua vida, amém?